Nesse livro, eu usei o conceito de fascista no sentido contemporâneo, usual, do cotidiano, um conceito que transita aí na linguagem de todo mundo, e pensei muito no fascista em potencial, que é a figura da personalidade autoritária tal como ela aparece nas pesquisas daqueles filósofos de Frankfurt, tipo Adorno, nos anos 40. Então, é o fascista em potencial, personalidade autoritária. Essa personalidade autoritária, ela é um tipo de personalidade que a gente encontra em várias culturas, em várias sociedades, e de vez em quando ela cresce e aparece, digamos, ela é fomentada em determinados contextos. E ela então se coloca também numa situação, digamos, de exacerbação, numa situação espetacular, espetaculosa, como a gente vê no Brasil contemporâneo. Então, eu não estou falando de nenhum fascista no sentido essencial, nem no sentido natural, e também não estou falando daquele fascista de Estado. O fascista de Estado eu deixei mais para falar no ridículo político. Ali sim aparece um pouco mais dessa personalidade. Mas o fascista esse do cotidiano, o fascista em potencial, aquele que nos textos do Adorno, por exemplo, aparece como sendo um sujeito que está sempre pronto a exercer uma fala preconceituosa, um discurso de ódio, e que capitaliza, se torna inclusive importante na sociedade onde ele vive, quando essa sociedade, por algum motivo, se entrega a essa lógica, a essa irracionalidade, a esse desespero fascista. Então, a gente está mergulhado num processo de fascistização que tudo tem a ver com o cinismo dos discursos. Quando a gente fala do ridículo político, a gente está falando disso, desse discurso que é preconceituoso, disfarçado de graça, que certos personagens da nossa cena política começaram a capitalizar. Só que nesse discurso também aparece um tremendo de um cinismo, e o cinismo é uma das características típicas da personalidade autoritária, porque o cínico, ele descarta o outro, ele não reconhece o outro, não existe a dimensão da alteridade para o cínico. E quem é vítima do cínico é sempre o sujeito que se coloca na posição de otário. Então, esse otário é o sujeito que sustenta o discurso do cínico, mas ele não tem o que fazer. Ou ele está repetindo o discurso do cínico, ou ele fica ali na posição do sujeito espantado, que não sabe o que fazer, mas também não sabe como combater aquilo que ele mesmo escutou, aquilo que ele presenciou. Então, a gente vive nessa situação hoje, mergulhados nesse cinismo, distantes, portanto, da verdade, porque o cínico é aquele que trata a verdade trata uma mentira absoluta como sendo uma verdade e a verdade como sendo uma mentira. Então, ele escancara algo absolutamente espantoso, estapafúrdio, absurdo na nossa frente, e a gente não sabe o que fazer. Restaurar a verdade seria voltar à reflexão, voltar ao pensamento crítico, lúcido, a uma potência dialógica entre nós, implicaria reconhecer o lugar do outro como um sujeito de direitos, inclusive o direito à reflexão. No Brasil atual a gente está mergulhado nesse cinismo que é mistificatório. E a reflexão? Não seria um direito dos cidadãos? Pensar mais, pensar melhor, aprender a entender a lógica dos discursos, entender os níveis de argumento, entender por que as pessoas falam o que falam, o que está por trás das falas dessas pessoas que por aí produzem discursos a todo momento. Pois então, Lula, há um tempo atrás, chegou a usar essa expressão, ele chegou a dizer: precisamos restaurar a verdade no Brasil. E ele que é vítima de todo um processo de injustiça que tem como base o plantio, a construção de uma grande inverdade. E, infelizmente, todos nós participamos disso. Qualquer cidadão que hoje não esteja na busca pela verdade participa disso. Ao mesmo tempo, as instituições cancelaram, digamos, o seu compromisso com a verdade. A justiça
o judiciário cancelou seu compromisso com a justiça, o legislativo cancelou seu compromisso com a lei, a escola, né, cancelou seu compromisso com o conhecimento, a família com o amor e por aí vai. Se a gente pensar que a sociedade como um todo cancelou seu compromisso com a própria ideia de um lugar coletivo, bom para todo mundo viver, com, digamos, um estado de bem-estar social que deveria ser desejável por qualquer sociedade, eu acho que é nesse contexto, nesse clima, nesse cenário que a gente está vivendo. E o ex-presidente Lula, a meu ver, nesse momento, ele representa a verdade democrática. Então, o sujeito que é preso sem condenação, sem crime, sem provas, tem alguma coisa muito errada acontecendo, e é estarrecedor pensar que nós que estamos aqui fora, vendo tudo isso acontecer, somos impotentes para modificar alguma coisa. Isso é sinal de que a nossa sociedade se desmantelou por completo. A democracia também, nesse caso, vem demonstrando toda a sua precariedade. Ao mesmo tempo, ela é um valor para uma sociedade como a nossa. Uma sociedade moderna, contemporânea, pós-ditatorial, que viveu uma ditadura muito pesada durante tanto tempo. Então, o que é democracia para nós? O que significa democracia no Brasil? Como ela é exercida? Quando uso a palavra democracia, eu estou falando de um ideal. Eu estou sempre falando de um desejo de democracia. Eu nunca estou falando da minha crença de que a democracia de fato exista para nós. É que nem a esperança, né? Não sei se você lembra a Kafka falando, existe a esperança, mas não para nós. Eu penso sempre na democracia. Existe a democracia, mas não para nós. Então, se a gente pensar nessa linha, talvez a gente possa renovar a nossa relação e o nosso compromisso com a democracia. Isso é necessário para que uma sociedade possa avançar. E esse compromisso com a democracia implica radicalizar esse ideal de democracia, pensar numa democracia radical, em que todos os sujeitos, todos os cidadãos, todas as perspectivas estejam contempladas, mas dentro de um processo dialógico. Que é mais ou menos o que eu tentei fazer com esse livrinho do Feminismo em Comum. Pensar um feminismo em comum é pensar o diálogo entre os feminismos para pensar uma democracia feminista, que é uma democracia necessariamente radical, porque implica a presença de todos aqueles indesejáveis nos processos do poder e da violência, pensar que essas pessoas podem entrar na cena para também constituir uma sociedade, para refazer os processos que possam reconstituir a sociedade num outro patamar. A lógica da reversão da maioria. A minoria se torna maioria. Digamos, a minoria política, né? Porque nós, mulheres, por exemplo, somos maioria populacional, mas somos minoria política. Então, pensar numa sociedade mais justa, pensar numa sociedade em que a vida seja mais justa, em que a vida seja boa, em que as pessoas possam ter melhores condições de vida, saúde, educação, uma economia democrática voltada para o bem-estar da população e para a preservação da natureza. Eu acho que está em jogo para nós brasileiros hoje pensar em termos de ecofeminismo, de ecossocialismo. A gente tem que radicalizar nesse sentido e, ao mesmo tempo, radicalizar, que eu quero dizer aqui, significa plantar um outro patamar de diálogo entre nós. E, para isso, a gente precisa combater as mistificações dos donos do poder.